Olá, queridos amigos, irmãos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais uma semana, nós estarmos na presença dEle, para a honra e para a glória de Deus. Queridos, nós estamos vendo os movimentos no mundo, como as coisas estão acontecendo abruptamente, ou seja, Ellen White diz que os eventos finais serão rápidos. Nós estamos presenciando o cumprimento dessas profecias numa rapidez como se fosse um relâmpago. Que Deus possa nos ajudar, nos dar uma feliz semana, que Deus possa realmente nos cobrir com o seu santo manto de justiça e de graça. E que Deus realmente possa favorecer a nossa vida, nos concedendo a bênção do Espírito Santo. Amém? Esta semana é um tema da lição assim maravilhoso, não é? A esperança do Novo Testamento. Nós já vimos nas lições passadas a esperança do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar a esperança do Novo Testamento. E vamos orar para que Deus realmente possa nos abençoar. Bendito e poderoso Deus, glorificamos o Teu nome e exaltamos o Teu santo, excelso e maravilhoso nome. Agora, Pai, venha abençoar o estudo das Santas Escrituras por meio do guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Que esse vídeo, esse estudo possa alcançar muitas pessoas, que possam estar no Teu reino, glorificando e exaltando o Teu santo e maravilhoso nome. Me capacita com o poder do Espírito Santo. Abençoa os meus irmãos, os amigos, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, a esperança do Novo Testamento, o verso para memorizar se encontra aqui em 1 João, no capítulo 5, 1 João, nós vamos ver algo interessante aqui nos versículos 11 e 12 que diz, vejamos aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Queridos, que texto mais maravilhoso. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida? A vida eterna, queridos. Nós estamos tratando nesta lição da Escola Sabatina, nesse último trimestre de 2022, algo interessante: vida, morte e eternidade. O importante é nós falarmos da eternidade. Nós não podemos titubear em nenhum momento em perder a nossa vida eterna. Eu tenho visto muitas pessoas que estão jogando a vida eterna, como eu já disse aqui outras vezes, na lata do lixo, seja por uma escolha, seja por omissão do estudo das Santas Escrituras. E Deus tem pouco tempo para preparar um povo santo, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E esse tempo está o quê? Está findando. E nós estamos deitados em berço esplêndido. Queridos, nós vamos ver realmente como é que o articulista aqui apresenta. Ele diz, embora escrevessem em grego todos os escritores do Novo Testamento, com exceção de Lucas, que ele não era grego, ele não era realmente judeu, todos os demais eram judeus. E é claro, eles abordavam a natureza do ser humano a partir da perspectiva hebraica, ou seja, uma visão totalitária, integral, e não de acordo com a visão grega pagã. Todos eles acreditavam na ressurreição. Os judeus, eles criam na ressurreição, mas nós sabemos que ali existiam muitos grupos que acreditavam o quê? Na imortalidade da alma, numa existência após a morte, que nós sabemos que essas são todas teorias diabólicas. E aí continua dizendo, para Cristo e os apóstolos, a esperança cristã não era nova, mas o desdobramento da antiga esperança
alimentada pelos patriarcas e profetas. Por exemplo, Cristo mencionou que Abraão previu o seu dia e se alegrou. Judas afirmou que Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. E se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, está garantido que a sua segunda vinda. E nós cremos nisso. A esperança do Novo, do Velho Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas se coadunam, elas estão intrinsecamente relacionadas, porque a Bíblia é um todo coerente, um todo coeso, e nós precisamos acreditar que a nossa esperança é na breve volta de Jesus. E Jesus ressuscitou ali no ano 31 da nossa era e está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. E ele entrou mais especificamente no ano de 1844. Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para interceder por cada um de nós, para fazer expiação por nós, fazer mediação por nós. E ele está para dizer o que está consumado. Quando Jesus morreu na cruz, ele bradou em alta voz: está consumado. E ele está para bradar segunda vez agora, quando ele vai vir buscar o seu povo escolhido. E ele vai bradar também o quê? Está consumado. Quem for sujo, continua na sujeira. Quem for imundo, continua com as suas imundícies. Mas ele diz: quem for santo, continue na prática da santidade. Quem for justo, continue na prática da justiça. E isso não é mérito do homem, não tem poder do homem. O que isso tem? Tem o poder de Deus colocado na vida do ser humano para vencer as dificuldades e saudar Jesus nas nuvens dos céus. Vejamos aqui na parte de domingo a esperança além desta vida. Qual é a esperança além dessa vida? Se não seja o que? A ressurreição. Ou seja, no último dia, quando Jesus virá para julgar, realmente trazer ali a sua vinda, trazer o seu santo manto de justiça e de graça. Louvado seja Deus, porque a esperança é Jesus. A esperança é a vida eterna em Jesus Cristo. A esperança é recebermos Jesus muito em breve nas nuvens dos céus. Ou seja, aqui o articulista comenta, não é? Que Heródoto, o historiador grego, escreveu sobre uma tribo em que, quando alguém nascia, começava um período de luta, pois eles previam o sofrimento que a criança enfrentaria na fase adulta, ou seja, parece um ritual estranho, mas há certa lógica nele. Claro, queridos, nós sabemos a álgebra, biologia, né, quando estudamos ciências na escola, nós sabemos que o homem nasce, cresce, se desenvolve e morre. Esse é o ciclo da vida, esse é o paradigma da vida. Nós nascemos e claro que cada dia, ao nos desenvolver, estamos indo para o final. Hoje, notadamente esta semana, no dia 20 de novembro, eu completo 61 anos de idade. Esta semana. Claro que eu venho desde lá, desde o ano que nasci, não é isso? Que eu venho o quê? Crescendo, desenvolvendo, mas sabendo que nós estamos caminhando para um processo o quê? De final de vida. Claro que, apesar da idade, ou seja, da velhice, ou realmente da terceira idade, ou da melhor idade, como alguns comentam, Deus está no comando e no controle. Não nos esqueçamos como Deus fez Jacó feliz quando devolveu seu filho José lá no Egito para Jacó. E Jacó ainda viveu muitos anos ali de ditosa velhice, ou seja, felicidade na velhice. E essa felicidade é Jesus, essa esperança é Jesus. Ou seja, milênios depois, no início do século XX, um anúncio nos Estados Unidos dizia: para que viver se você pode ser enterrado por $10?
queridos, essa é uma visão muito rasa, muito rasteira. São pessoas que não têm a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. São pessoas que não estão firmados na rocha da palavra de Deus. E essas pessoas estão pensando que, obviamente, que a morte ali acabou. Não, queridos. Se nós passarmos pela morte, nós vamos ressuscitar pelo poder de Deus. Glória a Deus. Para isso Jesus morreu por nós e ressuscitou, para nos garantir a ressurreição no último dia, ou seja, a vida eterna ou a transformação dos vivos. E aí nós vamos entender, não é, querido? Ou seja, quão difícil é para os que não têm a esperança de nada além desta curta e conturbada existência. Para aqueles que não têm esperança em Jesus Cristo, essa vida, ela é macabra. É uma vida cheia de desesperança. Ora, se eu sei que eu vou nascer, crescer, desenvolver e morrer, e é só isso? Claro que não, queridos. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz e tivesse ressuscitado, vã seria a nossa esperança. Mas nós temos a esperança porque Ele vive. Jesus ressuscitou e vai nos garantir o dom da imortalidade quando Ele voltar e ressuscitar tanto os mortos como transformar os vivos num abrir e fechar de olhos. E nós vamos ver aqui qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a esperança de nossa própria ressurreição, ou seja, se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Essa é a garantia, essa é a esperança, essa é a certeza, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, se é que o Senhor vai permitir que nós morramos. E aí nós vamos ver, Paulo foi claro, nossa ressurreição está ligada à ressurreição de Cristo. E se os mortos não ressuscitam, significa que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que ocorre? É vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem em pecado. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Paulo aqui está fazendo esse trocadilho, esse jogo de palavras. Se não tem esperança para a ressurreição dos mortos, é vã continuar crendo na palavra de Deus ou pregando esperança e vida eterna. E nós vamos entender os dias de nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80. Ou seja, se tudo der certo, se não fumarmos nem comermos muitos hambúrgueres, né, nós podemos viver alguns anos a mais. No entanto, se nossa existência como protoplasmas à base de carbono é tudo que existe, nós estamos em uma situação bem difícil. Não é de admirar que Ellen White tenha escrito: o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Muitas pessoas estão jogando a vida eterna, como eu comentei no início, na lata do lixo, por causa de sexo, orgias, bebedeiras, alegria, né? Pão e circo. São pessoas que não querem aceitar Jesus como seu salvador pessoal, não querem viver uma vida abnegada em favor do céu, preferem dar vazão aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo. E como esse mundo pós-pandemia tem focado as suas esperanças nos prazeres efêmeros desse mundo. Nunca se viu tanto prazer. Vejamos como Ellen White aqui comenta, aqui na parte de domingo, para que nós possamos entender. Ela vai dizer o quê? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo. Nós temos que acreditar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós temos que cada dia robustecer a nossa fé pelo poder de Jesus Cristo. Acreditar,
falar nas coisas de Deus, falar nas coisas do alto, falar mais em Jesus, ter mais tempo estudando as Santas Escrituras, o espírito de profecia. Isso nos alegra, isso nos traz saúde, isso é melhor que qualquer remédio que esse planeta possa oferecer. É estarmos o quê? Firmados na palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo. Ela continua dizendo: o cristão pode morrer, mas a vida de Cristo está nele. Amém. E na ressurreição dos justos, ele ressuscitará para uma novidade de vida. É isso, queridos. Ressuscitar já transformado, já glorificado, tendo recebido das mãos de Deus o dom da imortalidade. Queridos, que maravilha! E ela continua dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é a vida física que é aqui sendo mencionada ou especificada, mas aqui está tratando da imortalidade, ou seja, a vida que é exclusivamente proporcionada à propriedade de Deus. É Deus quem tem a vida eterna, Ele é quem é dom, Ele vai dar para que todo mundo não. Nem todos merecem receber a vida eterna, nem todos merecem receber o dom da imortalidade. Por quê? Pelas suas escolhas. Eles preferem amar esse mundo e as coisas desse mundo. Eles não querem estudar, eles não querem crescer na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo. Mas Deus é quem é o detentor da vida eterna. Ele é quem tem existência em si mesmo. É Ele quem tem o poder de doar, é o dom da vida eterna. E Jesus Cristo, queridos, morreu para nos facultar essa garantia de vida eterna. Ou seja, o Verbo que estava com Deus e era Deus possuía essa vida. Que vida? A vida eterna. A vida física é algo que todo indivíduo recebe. Não é eterna, nem é imortal, pois Deus é o doador da vida. A toma outra vez. O homem não tem domínio sobre a sua vida. A vida de Cristo, porém, não era emprestada. E ninguém pôde arrebatar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou. Amém. Ai, Jesus. Jesus é a vida. Ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. É isso, queridos. Quem tem Jesus, quem tem o Filho, tem a vida eterna. Nós já podemos estar vivendo a vida eterna. Às vezes eu digo para Jesus: ô Senhor, como eu gostaria de já estar podendo viver a vida eterna em Jesus Cristo. Senhor, me concede essa graça, essa dádiva, esse dom, essa bênção em Jesus Cristo. E aí nós vamos continuar quando ela diz: nele havia vida original. Ele diz: não tomada por empréstimo, não derivada. Essa vida não é inerente ao ser humano. Ele só a pode possuir mediante Cristo Jesus. Amém. Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Ou seja, a última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, ele disse o quê? Eu virei outra vez. Iluminou o futuro para os seus discípulos, encheu o coração deles com uma alegria e uma esperança tão grandes que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações ofuscar. Jesus subiu e disse: eu virei outra vez, do modo como vocês viste subir. Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e essas moradas são para nós, para mim, para minha família, para você e para a sua família. Oxalá que nós possamos estar aos pés de Jesus Cristo, lutando, clamando, para que Deus nos conceda morar nessas moradas por toda a eternidade. Ellen White continua dizendo, ou seja, em meio ao sofrimento, à perseguição, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, foi a bendita esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos,
que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vida de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição. Muitos queriam imortalizar os seus entes queridos lá em Tessalonicenses. Eles não compreendiam como é que era que se dava a ressurreição. Mas aqui Jesus traz esperança. Vejamos como realmente Ellen White continua dizendo. Esaú representa aqueles que dão pouco valor à redenção. Será que nós estamos entendendo? Queridos, quantas vezes nós vimos Esaú na sua temporalidade? Nós vimos Esaú a vender para o seu irmão Jacó, não é? A sua primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú o tempo todo jogou fora a chance de vida eterna, a chance de ser o primogênito da sua família, do seu lar. E nós vamos ver como Ellen White diz, Esaú representa aqueles que dão pouco valor à redenção, adquiridos por Cristo e estão prontos para sacrificar sua herança no céu pelos bens passageiros da terra. Eu venho comentando com vocês, multidões vivem para o presente, sem qualquer preocupação ou cuidado com o futuro. Como Esaú exclamam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. É isso, queridos. São dominados, né, pelas suas inclinações, pelos prazeres desse mundo, pelo momento efêmero, temporário que esses prazeres trazem. E continua dizendo Ellen White, são dominados por esses prazeres, não é isso? Ou seja, e em vez de praticar abnegação, eles renunciam ao que é mais importante. Quantos, até mesmo entre os que se dizem cristãos, é o que eu estou falando aqui hoje, se envolvem com certos hábitos que são prejudiciais à saúde e que tiram a sensibilidade espiritual. Estão com as mentes cauterizadas pela ausência do estudo das Santas Escrituras. E daí tem raiva dos seus irmãos que se dedicam ao estudo das Santas Escrituras. Eles têm raiva dos seus irmãos e chamam seus irmãos de fanáticos, de radicais, de retrógrados. E tudo isso de fundamentalistas, não é isso? De malucos, de perfeccionistas. Queridos, Deus está observando todo esse movimento e Ele vai separar muito em breve quem é joio do trigo. Infelizmente, hoje eu vejo quase 90% de joio nas fileiras de Deus. Mas Deus é quem vai dar a última palavra. Deus é quem vai separar o trigo do joio. Conquanto hoje, nesse momento, o trigo seja a minoria dentro das fileiras de Deus, Deus vai vomitar para fora. Pela boca dele, está lá em Apocalipse, capítulo 4, 3 e 4 de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar. E ele vai vomitar. Ele vai ser obrigado a vomitar. Porque as apostasias que estão entrando nas fileiras de Deus são tremendas. Fazendo uma ressalva, não existe apostasia da igreja. Existe a apostasia na igreja. São as pessoas que têm seus costumes, suas maneiras de ser, pensar e agir e mostram que são o quê? Que elas estão edificando sobre a areia e não sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E aqui Ellen White continua dizendo, quando se vê diante do dever de se purificarem de toda impureza carnal e espiritual, aperfeiçoando assim a santidade no temor de Deus, eles acabam se ofendendo. Ah, mas isso é muito radicalismo, isso é muito fanatismo. Irmão, você é perfeccionista? Perfeccionista é quem? Jesus. Ele é que diz que nenhuma nódoa de pecado vai entrar no céu. Não é a irmã Rosângela, não é a irmã White quem diz isso, é o próprio Jesus que diz. Eu quero um caráter santo, mas ele
Mas Jesus está o quê? Transformando esse caráter. Não é nossa missão transformar o nosso caráter. A nossa missão é permitir que Deus transforme cada dia o nosso caráter. Ela continua dizendo: percebem que não é possível continuar com as práticas nocivas e ao mesmo tempo alcançar o céu. Não existe, querido, não existe união entre luz e trevas. Eu não posso servir a Deus e realmente servir ao mundo. Eu tenho que fazer uma escolha. Deus me chama para uma vida de santidade, de abnegação, de renúncia, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aqui proposto pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, de 1 a 3. E aí, ao mesmo tempo, e já que o caminho da vida eterna é tão estreito, decidem não mais andar neles. Eles que querem andar pelo caminho largo, eles que escolhem nos tribunais do céu. Cristo está intercedendo por sua igreja, ou seja, ele é o nosso advogado, advogando a nossa causa, a causa daqueles cujo preço da redenção ele pagou com seu sangue. São os que valorizam esse preço da redenção. Séculos e eras nunca poderão diminuir a eficácia do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não porque a Ele nos apeguemos com firmeza, não é isso? Mas porque Ele nos segura com sua força, com sua forte mão poderosa. Amém, queridos? Diante de tanta certeza, de tanta segurança, de tanta esperança em saber que Jesus está pegando em nossas mãos, muitos estão às fileiras, aos milhares, aos milhões indo para a perdição. Ellen White viu um grande comboio com vários trens lotados de pessoas diariamente, cujo maquinista que dirigia é Satanás. E ele está conduzindo milhões e milhões de pessoas diariamente para a perdição eterna. Ou seja, as pessoas é que estão entregando suas vidas para Satanás conduzir. E aqui nós vemos o que ela vai dizer aqui, Ellen White. Olha que coisa interessante. Se nossa salvação dependesse de nossos próprios esforços, não poderíamos nos salvar. Mas ela depende de alguém que está por trás de todas as promessas, que é nosso Deus. Nosso apego a Ele pode ser fraco, mas seu amor é como o de um irmão mais velho. Enquanto nos mantivermos em união com Cristo Jesus, ninguém nos pode arrancar de sua mão. Amém, aleluia. Só nos resta dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu escolho estar com meu Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero estar do seu lado. Eu quero sofrer pela cruz também. Quero sofrer, porque o Senhor disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Senhor, eu quero te seguir, mesmo que eu tenha que carregar a minha cruz. E ela continua dizendo: como somos privilegiados em poder ir a Jesus assim como estamos, lançados sobre seu amor. E nós não temos nenhuma esperança a não ser em Jesus. Só Ele nos pode alcançar com sua mão para erguer-nos das profundezas do desânimo e da desesperança e colocar-nos os pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Jesus nos aceita como nós estamos, não para deixar como nós estamos, mas para nos transformar. Muitos dizem: venham como você está. Está certo o convite, venha como você está, mas você não pode continuar como você está, porque a promessa de Deus é o quê? É que Ele vai transformar-nos dia a dia. Nós vamos crescendo cada dia na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, até atingirmos a estatura proposta por Cristo Jesus. Aqui na parte de
Na parte de segunda-feira nós temos virei outra vez. Amém. Essa é a esperança mais linda do Antigo Testamento e a esperança mais linda no Novo Testamento. A promessa da volta de Jesus está nas Santas Escrituras, mais de 2000 vezes. Para o quê? Para nos animar, para alegrar, robustecer a nossa fé, solidificar a nossa fé na rocha que é Jesus Cristo. Mais de 2000 promessas nas Santas Escrituras sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E Jesus disse, eu virei outra vez. E aqui nós vamos ver, já se passaram mais quase 2000 anos, não é? Desde que Jesus estava o quê? Desde que Jesus estava ali se despedindo dos discípulos. Jesus se despediu dos discípulos lá no ano 31, quando ele ascendeu aos céus. Ele disse, virei outra vez. Estamos quase a completar 2000 anos, mas nós temos que entender o quê? É que os que creem em Jesus, o tempo na sepultura parecerá segundos. Claro, Senhor, claro, meu Deus. Os que dormem no Senhor, quando ressuscitarem, ressuscitam parecendo que morreram naquele dia, foram poucos segundos. Nós não teremos essa memória do passado, porque não existe memória na sepultura. Nós vamos ressuscitar, glorificados se assim nós chegarmos a morrer. Ou seja, os que irão ressuscitar, ressuscitam glorificados e com a memória daquele momento. Parece que foi um segundo que ele passou ali. Às vezes passam milhares e milhares de anos, como é o caso de Abel, né? Como é o caso de outros patriarcas que morreram. Eles estão na sepultura há muitos anos, mas parece que foi o quê? Ontem. É isso, há segundos. E nós vamos entender justamente isso. 4 vezes no livro do Apocalipse, Jesus declarou, venho sem demora. As expectativas de sua breve vinda impulsionou a missão da Igreja Apostólica e encheu de esperanças incontáveis os cristãos ao longo dos séculos. Mas geração após geração passou e esse evento prometido ainda não ocorreu. E assim muitos se perguntam, por quanto tempo ainda nós temos que esperar? Jesus voltará em breve? Eles estão indagando. Essas palavras geraram uma expectativa irreal? Claro que não, queridos. Deus é atemporal. Deus não mede pelo tempo. Deus é eterno, é o Pai da eternidade. Para que Deus está medindo o tempo, contando o tempo é para nosso conhecimento, nosso contexto aqui. Queridos, Deus vai vir na plenitude do tempo. Claro que nós, quando lemos a parábola das 10 virgens, nós vemos na palavra tardando o noivo. É uma linguagem humana, mas assim como Jesus veio na primeira vinda, na plenitude do tempo, ele vai vir a segunda vinda na plenitude do tempo. Esse tempo da volta de Jesus está marcado nos anais dos céus antes da fundação do mundo. Deus não muda, Deus não erra, Deus não fez um cálculo matemático errado, Deus sabe todas as coisas. E nós vamos ver aqui que Jesus virá muito em breve. Ou seja, muitos cristãos se queixam do longo tempo, do longo atraso, colocando aqui aspas, não é isso? Mas como nós de fato sabemos que é um longo atraso? Claro que não. Qual teria sido o tempo certo para que Cristo pudesse retornar? 150 anos, 50 anos? O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Muito pelo contrário, Ele é longânimo. Tem um ânimo longo, Deus espera. Mas Ele é longânimo, esperando o quê? Que todos cheguem ao pleno arrependimento. Deus está dando tempo para que as pessoas possam se arrepender, mas Ele já tem um cômputo da história, o dia da sua volta está planejado. Não é que Deus vai mudando. Porque não se arrependeram, está mais uns anos. Não existe isso, queridos. Deus é Deus e Ele é onisciente. Ele conhece o fim desde o princípio. Deus tem um livro da vida com o nome dos seus eleitos antes da fundação do mundo. Ele conhece todos os salvos, desde Adão até o último que ainda vai se salvar aqui em nossos dias. Deus não é criança, Deus sabe todas as coisas. E nós vamos compreender algo interessante aqui.
porque tudo que temos é uma vida curta. É o que nos resta. Como eu disse a vocês, eu completo esta semana, dia 20 de novembro, eu completo 61 anos de idade. Uma vida tão breve, para nós pode ser que já passou muitos anos, né? Que os anos se passaram, mas e daí? Para Deus é o quê? É um sopro, é um segundo, representa um segundo. Ou seja, seguida por um descanso inconsciente na sepultura. E então a ressurreição final, sem o quê? Sem nenhuma oportunidade posterior de mudar. Muitos estão pregando, não é, acerca de que eles terão chance na sepultura para arrependimento, que Deus vai dar outro tempo de graça, que eles morreu, acabou a chance de salvação. Ali toda a sua vida porque terá sido registrada para as suas escolhas. Ou seja, a segunda vinda de Cristo não tarda mais do que alguns instantes depois que nós morremos. E ainda mais, o retorno de Cristo não tardará mais do que instantes após sua morte. Cada dia que passa é um dia a menos para a gloriosa aparição do Senhor Jesus. O que nos resta é o que? É o preparo, é permitir que Cristo nos prepare, que Cristo nos capacite dia a dia. Esse é o preparo. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, me prepara, capacita-me cada dia. E nós vamos ver aqui, o que Ellen White comenta aqui na parte de segunda-feira, ela vai dizer: nosso perigo é apresentado a nós pelo próprio Cristo. Ele conhecia os perigos que haveríamos de enfrentar nestes últimos dias e queria que nos preparássemos para eles. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como? Como assim? Comiam, bebiam, plantavam e edificavam, casavam-se, davam-se em casamento e não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Ou seja, o que Cristo aqui estava dizendo quando citou isso aqui, não é? Em Mateus 24. Jesus está dizendo que as pessoas continuam no seu dia a dia, em suas atividades terrenais, não é? Com o seu olhar fixo nas coisas desse mundo, pensando nas coisas desse mundo, comem, bebem, casam, dão em casamento, separam, divorcia. Isso é o quê? Esse é o cotidiano, é o dia a dia das pessoas. Mas aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, fixam seus olhos no Mestre. Fixam cada dia o olhar em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa vida. E isso transparece na sua vida. Ninguém consegue esconder isso. Ninguém consegue ficar calado. Se Cristo não habita aqui, você quer falar, você quer ser alegre e feliz. Você realmente quer ter essa vida. E Ellen White continua dizendo aqui: o dia do Senhor encontrará os homens da mesma forma, ou seja, absorvidos nos negócios e prazeres desse mundo. A segunda vinda de Jesus vai encontrar as pessoas do mesmo jeito, tão absortas em seu dia a dia, em seus afazeres, que esquecem o quê? De estar em íntima comunhão com Deus diariamente. A crença na iminente vinda do Filho do Homem nas nuvens dos céus não levará o verdadeiro cristão a se tornar negligente e descuidado nas atividades comuns da vida. Se ele continuar acreditando, os que esperam, que aguardam o breve aparecimento de Cristo Jesus, não ficarão ociosos, mas serão diligentes nas atividades, ou seja, seu trabalho não será feito descuidado e também o descontentamento, mas nem deshonestamento, mas com fidelidade, prontidão e perfeição. Eles estão cada dia orando: ora vem, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, vem habitar em mim,
vem me transformar. Senhor Jesus, me prepare, eu preciso de preparo. Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, cuida do meu preparo. A crença na iminente vinda de Jesus traz essa certeza. A razão pelo qual o esposo demora é que ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Ó, a preciosa longanimidade de nosso misericordioso Salvador, que coisa linda! Se cada um dos queridos jovens apreciasse o valor da vida, que a infinito preço foi comprada, não é? Foi resgatada no Calvário. Se cada um desse o devido apreço às aptidões que lhe foram dadas por Deus. Queridos, vivemos em um período da história do mundo, na verdade, demasiadamente solene para que sejamos negligentes ou descuidados. Precisamos orar, crer e obedecer. Em nossa própria força, nada podemos fazer, mas na graça de Jesus Cristo, podemos empregar nossas faculdades de tal maneira que produza o máximo bem para a nossa própria vida e a máxima bênção à vida dos outros. Queridos, não tem pessoas que sejam bênçãos que não levem bênçãos para o outro. Não existe. Pessoas que se enganam a si mesmos. Eles dizem, eu sou cristão, eu sou uma bênção. Irmãos, queridos amigos, quem é bênção, externa bênçãos. Quem é feliz, irradia felicidade. Felicidade em Cristo Jesus. Não estou tratando aqui, falando de felicidades efêmeras e passageiras. Estou falando da alegria do Espírito Santo, da alegria do fruto do Espírito Santo, lá de Gálatas 5, 22. Pois o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Essa alegria é uma alegria que Cristo coloca em nosso coração. Claro que nós sabemos que nós temos os nossos altos e baixos nesse planeta, nós somos afetados, né, pelos problemas desse planeta. Mas mesmo assim, nós precisamos desviar os nossos olhos e clamar sempre a Jesus Cristo. Vejamos aqui na parte de terça-feira, ou seja, Jesus, na parte de terça-feira, o título é Eu o ressuscitarei, ou seja, nós sabemos aqui, queridos, que Deus vai ressuscitar a todos quantos, não é, queridos, realmente estarão com Ele no céu por toda a eternidade. Em um de seus milagres, Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas uma pequena quantidade de pães e peixes, ou seja, percebendo que a multidão pretendia proclamá-lo rei, navegou com seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia, mas no dia seguinte a multidão seguiu até lá, onde proferiu seu poderoso sermão sobre o pão da vida, com ênfase especial no dom da vida eterna. Jesus sempre estava tirando o foco das pessoas no reino temporal desse mundo. Jesus estava sempre tirando o foco das pessoas das coisas terrenas e apontando para o alto, para Deus, apontando para a vida eterna, falando de vida eterna. As pessoas é que queriam se concentrar aqui na vida terrena, mas Jesus estava sempre desviando o olhar dessas pessoas para a vida eterna, inclusive dos seus discípulos. Hoje eu vejo mesmo, as pessoas estão completamente absorvidas com foco na vida terrena, com os prazeres, com construções, não é? Casam, dão em casamento, constroem, edificam. É isso, queridos. Estão o quê? Estão com foco nas coisas do mundo. Não há perigo em você casar, em você edificar. Não existe pecado nisso, mas nós precisamos ter o nosso foco em Jesus Cristo. E aqui nós vamos entender como Jesus vai associar essa dádiva da vida eterna com essa ressurreição final dos justos. Queridos, todos os justos que vêm morrendo ao longo desses séculos, desde o justo Abel até o último justo que vai morrer aqui, todos serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Jesus garantiu, eu ressuscitarei, por quê? Porque Ele também ressuscitou.
E se ele ressuscitou, nós também teremos a mesma questão. Ou seja, nós vamos entender justamente que na segunda vinda Jesus vai ressuscitar e vai dar o dom da imortalidade. Vai ressuscitar milhões e milhões e milhões e milhões. E Jesus vai conferir o dom da imortalidade. Ele vai fazer, ele vai ressuscitar. Em seu sermão, Jesus destacou 3 conceitos básicos em relação à vida eterna. O primeiro conceito, qual é? Ele se identificou como o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Outra questão, eu sou, ele disse, o pão da vida. Jesus se apresentou como o grande Deus, eu sou, do Antigo Testamento. Ou seja, em segundo lugar, Jesus explicou que a vida eterna pode ser o quê? Assegurada nele. Ele é quem tem a vida eterna. Ele é o grande Deus, eu sou. Ele tem existência própria. Jesus disse, quando quem vem a mim e crê em mim terá essa bênção. E terceiro, ele explicou, ele vinculou o dom da imortalidade com a ressurreição final, assegurando 3 vezes quando ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Eu o ressuscitarei no último dia. Que poder maravilhoso, glorioso Salvador Jesus Cristo, que amor glorioso. Queridos, que história linda, a história da redenção em Jesus Cristo. E às vezes as pessoas querem passar tanto tempo assistindo Netflix, assistindo filmes, essas bobagens para entreter a mente, para cauterizar a mente e tirar o brilho da salvação em Jesus Cristo, para tirar o brilho da linda história da ressurreição do último dia, quando milhões e milhões e milhões vão ressuscitar pelo poder da palavra de Deus ao toque da última trombeta. Queridos, em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém. Vamos acreditar em Jesus, colocar nossa vida nas mãos de Jesus. O dom da vida eterna já é uma realidade presente. Ellen White diz, muitos já podem estar vivendo a vida eterna e não estão sabendo. Ou seja, como que você pode estar vivendo a vida eterna? Porque muitos não passarão pela morte. E nisso não existe nenhum tipo de privilégio para A ou para B, não. Isso é o que? A vontade de Deus, são os planos de Deus. Nós temos que compreender isso. E para concluir, nós vamos agora ver aqui a parte de quarta e quinta-feira. Nós vamos unir as duas partes, ou seja, ao som da trombeta, ao som da trombeta e o encontro eterno, ou seja, o que é o som da trombeta? Quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, a trombeta vai anunciar o quê? A vinda de Jesus Cristo, é o retorno de Jesus Cristo em glória, e nós somos avisados acerca disso, todas as Santas Escrituras. Como eu já disse, nós temos aqui mais de 2.000 promessas acerca da segunda vinda de Cristo aqui registrada nas Santas Escrituras. E aí nós vamos compreender justamente isso, ou seja, como Paulo tentou corrigir esse equívoco que os tessalonicenses tinham. Eles pensavam que as pessoas tinham que se manter vivas para poder ser o quê? Herdar a vida eterna, ser transformados. Mas aqui nós vamos perceber que o apóstolo Paulo tentou tirar esse equívoco, ou seja, porque eles tinham, os tessalonicenses, eles tinham se apegado fortemente à ideia de que Cristo viria para transformar os fiéis que estivessem vivos até a sua segunda vinda. Paulo teve que explicar que de modo algum nós, os vivos, precederemos os que dormem, pois os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E é isso que o apóstolo Paulo tentou o tempo todo convencer aquelas pessoas. Claro, deveriam tratar bem as pessoas, deveriam cuidar de sua saúde, deveriam tentar ter vida longa, mas isso não impedia que eles realmente tivessem o quê? Tivessem essas dificuldades ou problemas, entende? Para realmente o quê? Ter a vida eterna em Jesus Cristo. Porque os mortos também ressuscitariam e seriam beneficiados com o dom da imortalidade, assim como os vivos. Ou seja, a razão pela qual os cristãos tessalonicenses
podem ter esperança ao prantear os membros mortos de sua igreja é que Deus trará, e Deus os trará, isto é, Ele ressuscitará esses crentes falecidos e fará com que estejam presentes na volta de Cristo, de modo que estarão com Ele. Amém. Essa é a certeza, essa é a garantia. Tanto os mortos ressuscitados quanto os justos vivos, todos gozarão dos mesmos privilégios. Nenhum das duas categorias, ou seja, os mortos, não é, justos ou os vivos justos, eles vão ter igualmente a mesma recompensa, vão receber das mãos de Deus o dom da imortalidade. É dessa forma que nós temos que compreender. Ou seja, o que sugere é que esses crentes mortos não estarão em algum tipo de desvantagem na parousia, ou seja, na volta de Jesus, mas estarão com Ele, com Jesus, de tal forma que compartilhem igualmente dos mesmos privilégios com os crentes vivos quando da volta de Jesus. Os mesmos privilégios que os mortos que vão ressuscitar receberão, os vivos também justos receberão. E aqui na parte de quinta-feira, concluindo, queridos, é acreditar que Deus tem poder para realmente ressuscitar. Deus quer mostrar para a humanidade, pelas Santas Escrituras, esse poder dele. Ou seja, esse encontro eterno nos céus, nos ares, traz o que alimenta a esperança do Evangelho, da volta de Jesus ao longo dos séculos. Desde que Jesus ascendeu aos céus no ano 31 até hoje, aqui no ano de 2022, nós temos quase 2000 anos. Mas cada um de nós espera a volta de Jesus por um tempo de uma vida. 60, 70, 80 anos, entendo o vigor, mais uns anos. Mas nós sabemos que Jesus está retornando para buscar cada um de nós. E quando o apóstolo Paulo fala desse mistério, é o mistério da transformação dos santos vivos. Porque os mortos estão no túmulo e Jesus vai ressuscitar e transformar cada um deles ao soar da última trombeta. Assim também os mortos vão ser ressuscitados. E o que nós precisamos confiar é que essa promessa é de Deus, é o do doador da vida. E Deus há de nos conferir o dom da imortalidade, ou o toque da imortalidade. Esse é o poder de Deus, para que nós possamos, cada um de nós, pregar esse evangelho, termos a certeza da breve volta de Jesus. Ou seja, o doador da vida vai dizer para todos: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. Jesus quer nos conceder a cada um de nós vida e vida eterna em Jesus Cristo. Que nós possamos nos assegurar com essa certeza da breve volta de Jesus e alimentarmos uns aos outros. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar com essa certeza, com essa esperança, para que nós possamos alimentar a nossa família com essa esperança, corroborar essa esperança na breve volta de Jesus. Cristo virá nas nuvens dos céus e com grande glória, uma multidão de anjos resplandecentes vão acompanhar, não é isso? Todo o cortejo celestial. Ele virá para ressuscitar os mortos e para transformar os santos vivos, isso de glória em glória. Ele virá honrar os que o amaram e guardaram os seus mandamentos. E como os mandamentos de Deus hoje, eles estão sendo pisados a pés e muito em breve serão completamente jogados, não é isso, para fora das Santas Escrituras. Queridos, mas Deus tem um povo ainda nesse planeta, um povo fiel, que Deus realmente possa nos dar essa alegria, essa certeza de que as famílias serão reunidas. Nós vamos contemplar a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.